Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O meu convidado de hoje é o deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Ele vem aqui falar um pouco do seu mandato, das novas realizações e vem atualizar a gente aí do que tem feito pelo Estado de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Alesp Cidadania. Saudar Guga Mendonça, saudar todos os telespectadores da Rede Alesp. Deputado, vamos começar falando de um projeto que o senhor teve aqui na Assembleia Legislativa aprovada recentemente, que aguarda a sanção do governador João Dória, que é de dar estrutura aí para os alunos e professores no ensino remoto. Eu quero que o senhor conte um pouco desse projeto que já foi aprovado aqui na Alesp. O ano passado, quando o Brasil foi tomado por essa pandemia, os governos buscaram introduzir o ensino à distância. Só que professores, tampouco alunos, estavam dotados de equipamento para poder fazer acontecer esse ensino à distância. Então, assim, um número muito pequeno de alunos pôde acompanhar, tanto que no final do ano a dúvida do governo era aprova, reprova ou aprova quem? E por fim resolveram dar por perdido o ano. Por quê? Porque tão pouco professores, muito menos alunos, tinham equipamentos com acesso à internet para que pudessem acompanhar as aulas, professores ministrarem e os alunos acompanharem essas aulas. Ainda em agosto de 2020, eu propus à Casa um projeto de lei para efetivamente resolver essa questão, né? Ou seja, autorizando o governo do estado a distribuir para professores e alunos um equipamento, seja ele um celular, ou um notebook, ou mesmo um tablet, né, com acesso à internet, para que nós não perdêssemos mais nem um dia de aula. Infelizmente, o governo se aquietou, né? Perdemos o ano letivo de 2020 e a Assembleia Legislativa, de forma importante, aprovou esse nosso projeto de lei, né, e seguiu para a sanção do governador. Ainda não sancionou. O que se pretende? Na verdade, essa pandemia está aí, está claro que tanto o governador como o presidente da República não se prepararam para que a gente pudesse fazer a vacinação em massa da nossa população. E mais um ano, com certeza, vai ficar prejudicado. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Agora, o mundo fez a sua parte, né? Os alunos estão conseguindo ter aulas de forma virtual, à distância, né? E o Estado de São Paulo ainda não tomou nenhuma providência. O que nós esperamos? Que o governador tenha bom senso, que o seu secretário de Educação, Ricieri, tenha bom senso, né, e que possam rapidamente, né, adquirir esses equipamentos e distribuir para os professores e para os alunos, para que possamos, a partir daí, não perder nem um dia de aula. O governador vem com a proposta, ele e o seu secretário, errático secretário de Educação, vem errando em todas as decisões que vem tomando, ambos resolveram dizer que as aulas seriam aplicadas de forma mista, ou seja, uma parte presencial e uma parte virtual. Agora, como é que nós vamos fazer essa parte virtual sem que os alunos tenham acesso ao conteúdo, né? Nem os professores, pelos salários que recebem hoje no estado de São Paulo, né, conseguem adquirir um equipamento. E quando conseguem adquirir o equipamento, não são dotados de um acesso, de uma internet com uma velocidade ideal para que ele possa ministrar as suas aulas. Então, essa foi a proposta que começou sendo do deputado Luiz Fernando, mas hoje é da Assembleia Legislativa, é um projeto aprovado na Casa. Eu quero aqui, de público, agradecer todas as deputadas e deputados que nos ajudaram a aprovar esse projeto e pedir a você, governador João Dória, a você, secretário Ricieri, tenham bom senso, né? E façam esse projeto aprovado virar uma lei. Portanto, sancionem rapidamente, porque nós não queremos
perder mais nem um dia de aula no estado de São Paulo. Deputado, como o senhor vê o atual cenário que nós enfrentamos da pandemia? Aí vamos fazer um cenário nacional, passamos recentemente por um colapso no estado do Amazonas e o estado de São Paulo vem aí também enfrentando dificuldades. Temos o exemplo recente de Araraquara, onde o prefeito Edinho Silva, que foi deputado aqui na casa, decretou um lockdown. Olha, é importante a nossa população entender o que está acontecendo. A rigor, né, países como a Nova Zelândia, que tiveram um número muito pequeno de mortos, Coreia, Alemanha, o que eles fizeram? Primeiro que lá eles têm um líder no país, um presidente da República, né, que disse e entendeu a seriedade desse vírus. Esse vírus mata. E a única forma de você conter é fazer o isolamento social, você usar máscara, você fazer a higiene das mãos constantemente com álcool em gel, né? E o que aconteceu? A nível federal, o presidente disse que era uma brincadeira, isso era um resfriadinho, né? E não deu importância, deu maus exemplos o tempo todo. E em São Paulo não foi muito diferente. O governador aproveitou dessa pandemia para fazer o seu marketing pessoal. O governador João Dória, ele nunca negou, e quem disser que ele negou, não estará falando a verdade. Ele nunca negou que ele nunca quis ser prefeito de São Paulo, tampouco governador, ele queria ser presidente da República. E ele assim assumiu a prefeitura, já com olho na presidência, que extraiu o Alckmin, que foi a pessoa que o projetou, sobrou a ele vir para o governo e desde que assumiu o governo do estado, ele só pensa numa única coisa: se credenciar para ser o presidente da República. Ele, ao invés de tomar as medidas, eu vou dar um exemplo para você, telespectador que nos acompanha. Eu não sou vacinado, você não está vacinado. Então, eu, para te proteger, eu tenho que usar uma máscara e você, para me proteger, tem que usar a sua máscara. Só para vocês terem uma ideia, o Dória só foi decidir que tínhamos que usar essa máscara depois de que muitas vidas fossem ceifadas. Encontrou toda a nossa rede pública estadual, municipal, desarmado. Não tínhamos sequer equipamentos de segurança para enfermeiros, médicos, maqueiros, motoristas de ambulância, ou seja, profissionais de saúde poderem enfrentar esse vírus. Sabe o que aconteceu? Muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da saúde morreram por irresponsabilidade do governador, de prefeitos e do presidente da República. Como é que está agora? O governador Dória, no momento que ele poderia fechar de forma escalonada, ele veio e mandou fechar tudo. Quebrou muita gente, né? E nós sabemos como é que enfrentamos esse vírus. Basta que nós tenhamos um isolamento social. Você não precisa fechar todo o comércio, fechar restaurante, não é nada disso. Você precisa de distanciamento, precisa as pessoas estarem com máscara e, para tanto, o Estado tem que fiscalizar, prefeitos e Estado. Mas o Dória, o negócio dele é fazer marketing e os prefeitos idem. Resultado, ninguém se protegeu, aglomerou-se demais no final do ano, Natal, Réveillon, grandes festas sem nenhuma fiscalização e hoje o Brasil voltou a ter mais de 1.000 mortos por dia, né? E para piorar, essa nova cepa do vírus, né, que já mutou, já houve mutação, o que aconteceu? Está muito mais contagiosa e muito mais perigosa. Então, nós estamos perdendo um número de mortes muito grande. Cidades como Araraquara, que tem um prefeito responsável, o que o prefeito fez? Lockdown. Por quê? Porque já não tem mais nenhuma vaga nas UTIs. E não é só Araraquara, não. Muitos municípios da Grande São Paulo e do nosso interior estão nas mesmas situações. Tem prefeito escondendo que já não tem mais vaga na UTI. E por que esconde? Porque senão o Estado vai decretar fase vermelha e vai fechar, né? E aí
perdemos o controle. O governador Dória tem agido de forma muito errática, de forma política, cedendo a pressões políticas. E nesse momento eu quero cumprimentar esse estadista que administra a cidade de Araraquara, o companheiro Edinho Silva. Parabéns, Edinho. As vidas importam mais do que qualquer outra situação. Uma das menores taxas de mortalidade pelo Covid no Brasil está na cidade de Araraquara, porque ali você tem um prefeito correto, que está ali para administrar e para proteger as vidas, independentemente de outras situações. O Edinho não fechou quando não tinha que fechar, o Edinho não abriu porque sofreu pressão política para abrir, né? O Edinho enfrentou como um exemplo e agora fecha a cidade. Por quê? Porque hoje tem pessoas na fila para poderem ir para a UTI. Por quê? Porque o nosso presidente sempre deu maus exemplos, ficou receitando cloroquina e agora, inclusive, as cortes superiores estão abrindo investigação do ministro Pazuello e do próprio presidente da República. Essa semana, um ministro do Supremo quis saber quanto foi gasto com cloroquina, porque o Brasil, ao invés de se preparar para comprar a vacina e vacinar, coisa que o mundo todo está fazendo, né? O Brasil gastou muito dinheiro público comprando cloroquina e ivermectina, que comprovadamente não fazem o menor efeito para o Covid. A situação é muito grave, a situação é muito drástica e eu quero falar com você, telespectador, né? Nós precisamos, você e teus familiares, sobretudo a nossa juventude, mostrar a eles a gravidade que está nesse momento, sobretudo. A vacina está aí. Se não fosse o governador ficar atrás de marketing, nós já poderíamos ter vacinado muito mais gente. Vacinamos muito poucas pessoas ainda no nosso estado, mas já existe cura, não cura, mas uma vacina que na pior das hipóteses você não vai morrer, né? A eficiência da vacina é muito boa para evitar mortes e nós precisamos de aguardar a nossa vez, né? Nós aqui, enquanto parlamentares, estamos pressionando esse governador para que pare de fazer propaganda, compre vacina, produza vacina e vacine toda a nossa população, né? Nós temos acompanhado São Bernardo do Campo há poucos dias, quando começou a vacinação, cabos eleitorais do prefeito Orlando Morando, da deputada Carla Morando, furaram a fila para ser vacinada, né? Até uma amiga minha, querida Marília, né, que era vendedora de cachorro-quente, mas era uma cabo eleitoral, saiu candidata agora para apoiar o Orlando Morando, né, afastada que estava, foi chamada para ser vacinada em detrimento de outros profissionais que precisavam ser vacinados. Nós precisamos coibir esse crime que essas pessoas estão cometendo, e não é a Marília que está cometendo um crime só, não, é o Orlando Morando que chamou ela para ser vacinada também. Então, o administrador e essas pessoas precisam coibir que essa fila seja respeitada e que nós possamos vacinar o maior número de cidadãos que estão vulneráveis, né? Era para já ter concluído a melhor idade, já está vacinando o nosso povo para que o comércio pudesse abrir novamente, os nossos restaurantes, os serviços pudessem ser prestados e as vidas serem preservadas. Mas, infelizmente, não foi isso que o presidente da República fez, não foi isso que o governador João Agripino Dória fez e muita gente morrendo. Então, eu quero te pedir, se preserve, né? Convença os jovens, a tua família, ao distanciamento. 1,5 metro, 2 metros de distanciamento, uso de máscara, né? Tenha aglomeração, não participe disso, porque, sobretudo, essa nova cepa do vírus, né, ela contamina muito mais e muitas pessoas têm morrido. Então, a vacina já existe, apesar dessa demora, vai chegar a tua vez e nós te queremos vivo, mas o momento é de muita apreensão. Agora, deputado, uma conquista recente aí do seu mandato
com a instauração da CPI da Cava, lá da Baixada Santista, de Cubatão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, Guga, explicar ao telespectador o que é essa cava, né? Hoje me perguntaram o que é esse negócio dessa CPI que você propôs. Ao longo dos anos, né, ali no canal do Porto de Santos, inconsequentemente, responsavelmente, foram jogando ali naquele canal do Porto um material tóxico, né, um lixo tóxico, contaminado, e isso assentou e ao longo do tempo deve ter contaminado muita coisa, mas aquele material ficou inerte, ou seja, no fundo da calha daquele canal. Nos dias atuais, esse canal precisou ser aprofundado para que navios com calado maior, com fundo maior, pudessem estar passando, navios maiores pudessem estar entrando no Porto de Santos. Precisou fazer o quê? Você tirar aquela terra, né, contaminada dali, para que pudesse afundar aquilo ali. E aí, qual é o destino correto desse material tóxico, contaminado? Deveria ser remanejado para um aterro industrial e tratado nesse aterro industrial. Aí o tratamento, dependendo da toxicidade, seria um ou outro, mas sempre num aterro industrial. Qual é a forma mais barata que acharam? Você abrir um buraco no mar. E que tamanho desse buraco? 400 metros de diâmetro. Para que você, telespectador, tenha um pouco a noção do que eu estou dizendo, imagine o estádio do Maracanã, esse que foi reformado para a Copa do Mundo, ou seja, são 400 metros de diâmetro por 25 metros de altura. Abrir um buraco no meio do mar, num estuário, ao lado de mangues, enfim, num local onde não só no mangue, mas por ser um estuário, os peixes se reproduzem, né? E jogaram essa terra contaminada ali e jogaram areia por cima. Isso aí é um crime que fizeram na cidade de Cubatão, na divisa com Santos. Ao final, você imagina você no porto, no final daquele canal, foi ali que fizeram esse buraco de 400 metros de diâmetro por 25 de altura, jogaram esse material contaminado e nós queremos saber, Assembleia Legislativa, né, movimentos de defesa do meio ambiente, universidades e a população da Baixada Santista como um todo, né, o que é que isso provocou naqueles mangues, nos peixes, nos caranguejos, né? Na população que recebe essa água e essa contaminação. E nós queremos saber como é que a CETESB aprovou essa cava, né? Porque é um crime que cometeram contra o meio ambiente e contra a nossa população. Eu não estou falando nem das futuras gerações, da geração atual, né? Podendo ter comprometido, inclusive, a balneabilidade das praias do Guarujá, de Santos, de São Vicente, de Peruíbe, enfim, da nossa Baixada Santista. Essa CPI, ela foi apresentada em 2019, no início do nosso mandato, no primeiro dia do nosso mandato, né? E ela foi instalada agora, os partidos estão indicando os seus membros, e nós queremos fazer uma investigação profunda sobre isso, né? Quem administra essa cava? A Vale do Rio Doce. Lembra da Vale? Aquela que cometeu aqueles prejuízos em Brumadinho, como é que chama a outra cidade? Mariana, em Brumadinho, que morreu muitas pessoas, que acabou contaminando rios e até o mar, né, por conta daqueles desastres. Essa mesma Vale é quem administra essa cava ali em Cubatão. Então, nós queremos saber se houve interesses nessa aprovação dessa cava, né? E nós queremos, sobretudo, que nunca mais joguem lixo de qualquer forma, contaminado ou não, no fundo do mar, né? O homem precisa parar de acabar com o nosso habitat, né? E isso é um crime que aconteceu e a Assembleia Legislativa de São Paulo vai entrar
profundamente nessa investigação. Deputado, agora vamos abordar um pouco a sua região, o ABC paulista, que desde o início do século espera pelo metrô. Tem avançado alguma coisa, deputado? Como é que está o governo do estado em relação à mobilidade urbana na região? Eu quero te agradecer, Guga, essa sua pergunta, né? O ABC é uma das regiões mais importantes do Brasil, né? Fica ligado à capital, na região metropolitana, uma região de aproximadamente 3 milhões de habitantes, um PIB muito alto, gera uma riqueza muito grande para o estado de São Paulo e para o país e, assim, sempre clamou pelo metrô. Uma briga ali atrás, iniciada pelo então prefeito Luiz Marinho, nós conseguimos, junto ao governo federal, que ajudasse a fazer os estudos preliminares, a contratar o projeto básico. O governador de São Paulo, à época, começou com José Serra, depois com Geraldo Alckmin, chegou inclusive a licitar esse metrô. Foi feita uma licitação, houve um vencedor, um consórcio, e foi feito um contrato. Ou seja, metrô do ABC era uma realidade. Depois o governador João Dória Geraldo Alckmin tirou isso da prioridade, né? Porque precisava fazer a desapropriação daquelas casas e imóveis que estavam no meio da obra que teria que acontecer. O Estado tinha que entregar isso livre para o consórcio começar a construir a ligação São Paulo-ABC, passaria por São Caetano, passaria por Santo André, ligaria até São Bernardo do Campo, com a previsão de depois chegar a Diadema. Era uma realidade. Na eleição de 2018, o então candidato a governador João Dória, juntamente com a deputada de São Bernardo, Carla Morando, disseram que o metrô ia sair do papel, que iam começar a obra. O Dória assumiu o compromisso de fazer as desapropriações, o ABC em festa, o governador ganha a eleição. Primeiro ato do governador dizer que não ia ter mais, que ia fazer um estudo, ia tal. Bom, resumindo, numa certa feita, ainda no primeiro ano de governador, o governador se reúne com a deputada Carla Morando, o deputado Tiago Auríquio, junto com os prefeitos Orlando Morando, Paulo Serra e Auríquio, né, de São Bernardo, Santo André e São Caetano, para comunicar, junto com o seu secretário Baldi, dizendo que não teria mais a linha 18 do metrô. Foi uma grande frustração, né? Mas que eles iriam substituir por um BRT. E, além disso, iam fazer uma linha bababá, aquele monte de mentiras. Eu me lembro, eu fui entrevistado, Guga, pelo Diário do Grande ABC, que é o jornal da região, e eu disse, é mentira, não terá mais metrô. Enquanto o PSDB governar o estado de São Paulo, eles não vão fazer metrô. E pasme, Guga, no dia de ontem, o governador, junto com o seu secretário Alexandre Baldi, aquele que foi preso por conta daquelas questões enquanto era secretário, deputado federal, ele deu uma declaração de que estaria retomando todas as obras viárias nesse momento pós-pandemia. A linha X, Y, Z do metrô e, pasme, São Bernardo ficou fora, seja do BRT, seja da linha 20, que ligaria nada a lugar nenhum, em suma, né? Enquanto o PSDB governar o estado de São Paulo, o ABC não será prioridade. E eles têm ao favor deles 3 prefeitos importantes, de 3 cidades importantes, embora o Auríquio não tenha sido sequer diplomado, né? Mas eles têm as prefeituras de Santo André, de São Bernardo e de São Caetano, e tem alguns deputados ali que apoiam esse governo, né? E deixam a população à parte disso. Mas eu quero dizer da tristeza, né? De que no dia de ontem, dia 15, houve essa manifestação, 15 de fevereiro, houve essa manifestação do governador e do seu secretário de Assuntos de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, dizendo que
as obras todas estão sendo retomadas, obras importantes, porém o ABC ficou de fora. Então, é essa realidade, é importante usar esse veículo de comunicação para que a nossa população entenda o que está acontecendo e deixe de ser enganada, né? O prefeito Orlando Morando, ele vem prometendo o metrô e ganhou muitas eleições com o metrô. A deputada Carla Morando também disse que trabalharia pelo metrô. O governador João Dória, em 2018, fazendo campanha, na véspera da eleição, esteve em São Bernardo e disse: vou tirar o metrô do papel. E o que ele fez foi rasgar o papel. Ele tirou o metrô, mas tirou o metrô que nós já tínhamos conquistado, né, para nada. Hoje nós não temos nenhum contrato assinado, nenhum estudo sendo realizado e qualquer ação será mentira. É assim que eles têm trabalhado em relação ao metrô para o ABC. Agora, deputado, e o cenário do ABC Paulista nesta pandemia? Como é que o senhor tem enxergado? O seu partido também assumiu 2 prefeituras recentemente, né, Diadema e Mauá. Como é que você vê esse trabalho regional que o senhor no seu mandato tem feito? Olha, o ABC, como já disse, é uma das regiões mais importantes do Brasil, né? E, assim, temos um governador que deu as costas para o ABC, né? Sem grandes investimentos, foi lá e prometeu o piscinão do Jabuticabal, que resolveria problema de enchentes em São Bernardo e São Caetano, né, na capital, e agora jogou tudo isso, está dizendo que não sai essa obra porque o Bolsonaro não ajuda. O Bolsonaro não foi lá e prometeu nada, não. Quem prometeu foi o governador João Dória. Os hospitais regionais abandonados, né, sem grandes investimentos, a não ser as emendas que nós, deputados, mandamos, seja para o Serraria, em Diadema, seja para a Santa Casa de Misericórdia em São Bernardo, seja para o Mário Covas, Hospital Regional Mário Covas em Santo André. Temos um grande hospital na cidade de Mauá, que nós lutamos pela estadualização, que é o Nardini, mas o PSDB não tem um olhar também para a cidade de Mauá. Enfim, a situação do ABC é muito triste, muitos mortos, né, por esse coronavírus. Os ex-prefeitos e os reeleitos nunca fiscalizaram, então o povo se aglomera, né, e os números hoje são assustadores em relação ao número de contaminados e o número de mortos, né? Há uma luz no fim do túnel. Nós ganhamos 2 cidades importantes, são as 2 cidades talvez mais petistas do Brasil, que são as cidades de Diadema, com o sempre prefeito, e foi prefeito por 3 mandatos já, o José de Filipe, foi secretário de saúde do município de São Paulo, foi deputado estadual nessa casa, foi deputado federal e por 3 vezes prefeito de Diadema, retoma a cidade de Diadema e começa a agir de forma importante. Nesses primeiros dias, meses do mandato do Filipe, assim, já uma série de mudanças na cidade. E a mesma coisa acontecendo na cidade de Mauá, com o companheiro Marcelo de Oliveira, né, uma pessoa tarimbada, um jovem que chegou e já disse a que veio, uma cidade totalmente abandonada. O prefeito passou mais tempo preso, o ex-prefeito, mais tempo preso do que à frente da prefeitura, e foi essa Mauá que o Marcelo de Oliveira herdou. São 2 grandes desafios, mas à frente desses desafios nós temos 2 grandes lideranças que estão montando 2 grandes equipes, né, e com certeza será um norte. A cidade de São Caetano, o prefeito eleito, ele foi cassado, né, ou seja, foi impugnado, porque ele concorreu já impugnado e já chegou a uma decisão final. Vai ter que ter uma nova eleição na cidade de São Caetano, e São Bernardo e Santo André fizeram a opção da continuidade, ou seja, estava muito ruim e democraticamente a população resolveu manter os 2 prefeitos. Eu torço muito para que eles revejam todos os conceitos deles, as prioridades deles, né? Hoje, no dia de hoje, o mesmo jornal
Diário do Grande ABC vem noticiar que o prefeito Orlando Morando encerra algo que acontece desde 1991, era uma política pública de formação das nossos jovens a partir de 15 anos. O que era esse programa que ele encerrou? Era um programa onde a prefeitura treinava os jovens e conseguia um emprego para esses jovens. Era uma ação onde a prefeitura disputava a vida dos nossos adolescentes com a criminalidade, com a droga, numa perspectiva de formar um cidadão através da sua formação e da oportunidade de trabalho. Hoje o prefeito Orlando Morando, o Diário do Grande ABC noticia que o Orlando Morando encerrou esse projeto. Parabéns ao crime, parabéns ao tráfico, vocês venceram. O prefeito Orlando Morando deu as costas a essa juventude, da forma que deu também quando encerrou em 2018 o Projeto Tigrinho. Nós tínhamos mais de 7.000 crianças que nós disputávamos diariamente num projeto que não era de futebol, era um projeto de formação de cidadãos. A estratégia que nós tínhamos era o futebol, que era o Projeto Tigrinho. Quem é de São Bernardo e de várias outras cidades onde tem o Projeto Tigrinho sabe o que eu estou falando. Escolas de futebol, a gente atraía a criançada e trabalhava com eles valores, tipo respeito, limites e outros importantes valores, a importância da família, da escola, e nós disputávamos essas crianças com a criminalidade e com a droga. Infelizmente, o prefeito, em 2018, encerrou politicamente, por questões políticas / eleitorais, esse projeto, e hoje o prefeito encerra esse grande projeto de formação e colocação no mercado de trabalho dos nossos jovens. Então, assim, Guga, o ABC, infelizmente, as notícias não são das melhores, mas, ao mesmo tempo que a coisa está ruim, em Diadema e Mauá nós estamos disputando essa juventude, nós estamos conversando com o Felipe, conversando com o Marcelo, o foco deles é formar uma geração cada vez melhor, para que a gente diminua a taxa de violência, que a gente diminua os problemas de segurança e que nós possamos ter uma cidade melhor de se viver, onde nossas crianças e jovens tenham oportunidades. Então, é esse o cenário. Agora, deputado, eu tenho visto aí algumas coisas do seu mandato. Por exemplo, o senhor destinou R$100 mil para a saúde da Praia Grande e R$470 mil para Cubatão, para várias obras lá de infraestrutura. Conta um pouco disso. Nosso mandato, Guga, ele tem tido um olhar importante para as nossas bases. Obviamente, o ABC tem sido extremamente contemplado, mas eu, como deputado mais do PT, do Partido dos Trabalhadores, mais votado na Baixada Santista, tenho destinado muitos recursos para as 9 cidades, sobretudo na área da saúde, para entidades também que fazem um trabalho para, por exemplo, o Asilo de Santos, entidades assistenciais na cidade de Santos, de Cubatão do Guarujá, de Praia Grande, Peruíbe, na Vila dos Pescadores, para a colônia de pescadores, uma máquina de gelo. A gente tem contemplado todos os municípios da Baixada, mas também do nosso interior de São Paulo, onde a gente tem uma base eleitoral, a gente tem trabalhado muito nessa distribuição de rendas, sem se esquecer da capital. Nós temos ajudado na capital também muito na área da saúde. Embora o governo seja governo do PSDB aqui em São Paulo, como é no ABC em várias cidades e outras da Baixada, nós temos contribuído muito com a distribuição das nossas emendas nessas cidades, sem se esquecer da região de Sorocaba, da região da Mogiana, Baixada, Grande São Paulo, capital. Então, assim, temos conseguido fazer a diferença através dessas emendas parlamentares. Deputado Luiz Fernando Teixeira, estamos chegando nos momentos finais desse nosso programa, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para o seu eleitor e para todos os telespectadores da Rede Alesp que nos acompanham por todo o estado de São Paulo. Primeiro, Guga, te agradecer essa oportunidade e te pedir a cada
pessoa que acompanha esse nosso programa, você imagina um grande navio, é o nosso estado de São Paulo. Imagina a cabine de comando vazia e trancada. É isso que acontece. Nós estamos sem governador, nós estamos sem prefeitos e nós estamos com um presidente também errático. O que eu quero te pedir? Queria te pedir para se preservar. A vacina está chegando, nada é mais importante do que a tua vida, que a vida dos teus familiares, dos teus amigos, e nós precisamos juntos dar as mãos e lutar por mais um período curto até que essa vacina chegue. Por mais que o governador de São Paulo e o presidente da República tenham errado na condução desse trabalho, nós estamos pressionando e já essa vacina vai chegar até você. Então, assim, começaram atrasado, não deram tanta importância, ficaram fazendo propaganda o tempo inteiro, o Dória brigando com o Bolsonaro brigando com o Dória, e quem perdeu isso foi o nosso povo. E os nossos prefeitos também dormiram, Então, quero te dizer e quero te pedir, é muito grave esse momento, esse vírus está matando cada vez mais, e não existe coisa mais importante do que a tua vida e a vida dos teus familiares. Então, quero te pedir, evite aglomeração, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos com álcool em gel o tempo todo, com sabonete, e vamos daqui a pouco ser vacinados e essa pandemia, se Deus quiser, vai ficar no passado, mas a sua vida será preservada. Quero agradecer a sua atenção de nos acompanhar e agradecer a você, Guga, pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez, através da Rede Alesp, falando com a população do nosso estado. Muito obrigado, deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o nosso canal no YouTube, onde todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp você encontra lá e pode rever nossos programas. Até o próximo encontro. Tchau!